Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Ricardo. E isso aconteceu com ele na cidade de Araucária, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2011, o Sr. Ricardo tinha 33 anos. E tudo começa assim. Eu moro sozinho no centro da cidade por causa do meu trabalho. Mas a minha mãe e o meu pai ainda vivem em um sítio dessa região. Mas o que acontecia sempre é que às vezes eu visitava a minha família uma vez por mês. E foi um certo final de semana que tudo mudou para mim. Porque eu cheguei no sítio do meu pai na parte do dia e vi que ele tinha reforçado a entrada do galinheiro com algumas telas de ferro. E ele me falou que há uma semana atrás os seus cachorros estavam latindo demais na madrugada. E ele, com medo, pegou a sua arma e ficou olhando pela janela para ver o que estava acontecendo. E foi aí que o meu pai enxergou um cão muito grande e esquisito saindo do seu galinheiro. Mas não deu para ele ver que bicho era aquele, pois esse animal estava de costas. O fato é que essa fera se escondeu atrás do viveiro de galinhas. E depois de alguns minutos, essa criatura já estava na mata escura que tinha em volta da nossa propriedade. Mas o meu velho falou também que esse bicho ainda ficou um bom tempo olhando para a nossa casa. E assim como era só um animal, ele abriu a janela e essa fera ouviu com a espingarda nas mãos. E depois disso esse ser sumiu na mata e não voltou mais nessa madrugada. Mas o meu pai achou muito estranho tudo isso, porque esse animal esquisito ficava olhando de um jeito estranho que ele parecia ser algo muito inteligente. Mas ele falou também que o brilho que esse animal tinha nos seus olhos, que é comum ver nos animais na escuridão, é que eram brilhantes demais, que chegava a dar espanto. E o meu velho até hoje não entende como essa fera conseguiu arrancar uma porta de madeira que tinha na entrada do nosso galinheiro. Bom, eu cresci nessa propriedade, mas nunca tinha ouvido falar alguma coisa assim antes. E depois disso eu fiquei ali curtindo o meu sítio o dia inteiro. E passei a minha tarde normalmente pelo meu quintal, que era um local com muitos pés de frutas. Mas o que ocorreu foi que na outra noite eu estava dormindo tranquilo no meu quarto, e já era por volta das 3 horas da manhã. E aí eu vi um dos meus cachorros chorando e latindo debaixo da minha janela. E depois eu ouvi uns barulhos de telas onde ficavam as galinhas. Nesse momento eu fiquei meio assustado. E olhei pela minha janela o meu quintal. E vi um vulto de um cão enorme dentro do galinheiro atacando as aves. E o meu outro cachorro estava latindo à distância com medo desse animal. E o que eu fiz é que eu me levantei e saí no quintal de casa, com a intenção de prender aquele bicho ali dentro mesmo. Eu fui quietinho, sem esse ser me ver. E quando eu olhei melhor, vi que essa fera tinha aberto uma parte da tela e eu corri até ali bem rápido e fechei aquele lugar. E segurei essa parte aberta com as mãos. E foi aí que aquele animal me viu eu o prendendo ali. E esse bicho não gostou e começou a rosnar de raiva para mim. E também eu não vi muito bem essa fera, porque ali no viveiro era bem escuro. E logo em seguida eu percebi que esse ser começou a se movimentar muito por ali. E aí eu levei um susto, porque essa fera, quando eu percebi, ele já estava em pé igual uma pessoa, tipo se equilibrando em 2 pernas mesmo. E aquilo tinha uma aparência de um tipo de macaco peludo, com um focinho e orelhas igual as de um cachorro. E apesar dele ter um corpo com uma pelagem escura,
O brilho nos seus olhos era iguais a luzes acesas. E para mim nessa hora já veio na minha cabeça que essa fera era um lobisomem. Com tudo isso, essa criatura veio para cima tentar me atacar, mas ele bateu na tela. E depois esse bicho começou a puxar essa rede de ferro do galinheiro com as suas garras para tentar sair dali de dentro. E eu, no desespero, segurando a tela, comecei a gritar por socorro. E vendo que esse lobisomem era mais forte do que eu, acabei largando essa cerca de ferro que já estava solta e comecei a correr em direção da minha casa. E assim que passei pela porta, eu a tranquei. E nisso meu pai me viu todo assustado. E eu já falei para ele pegar a espingarda rápido. Eu avisei que um lobisomem apareceu no nosso quintal. Contudo, nós fomos até a janela olhar e só vimos os nossos cachorros alvoroçados latindo para todos os lados. Mas a criatura já tinha sumido do local. Mesmo desse jeito, eu fiquei essa madrugada toda assustado e pensando nesse bicho, em que eu vi com os meus próprios olhos. Mas quando amanheceu, eu ainda estava com muito medo desse lobisomem. E depois eu ainda ajudei o meu pai a consertar o galinheiro em que a criatura destruiu. E logo quando chegou na parte da tarde, eu fui para um bar tomar algumas cervejas e rever alguns amigos meus do bairro. No entanto, enquanto eu estava ali pelo boteco bebendo com alguns amigos, aí eu notei que tinha um cara desconhecido nesse lugar. E ele estava com uma faixa de curativo nas pernas. Eu fiquei sabendo que esse homem foi atacado por alguns cachorros. Mas para o meu espanto foi que isso já teria acontecido com esse sujeito outras vezes. E era a segunda vez que os cães teriam atacado. Mas na hora eu não raciocinei nada. E acabei contando para os meus conhecidos do bar que eu quase fui atacado por um lobisomem. E essa conversa se espalhou pelo bar. Alguns riram de mim e outros até acreditaram, pois também eu ouvi falar que vários cachorros morreram atacados por algum animal, e isso vinha ocorrendo há pelo menos de um mês para cá. Depois dessa conversa toda, aquele cara que estava com ferimento de mordidas de cachorro na perna ficou branco e assustado, pois ele com certeza ouviu esses assuntos de lobisomem e de cachorros mortos pelo nosso bairro. E ele saiu rápido do bar e foi embora. Mas assim que eu também saí desse lugar, eu voltei para o meu sítio e passei a noite bem assustado, pensando se o lobisomem iria aparecer de novo ou não. Mas ainda bem que essa fera não voltou. E logo que passou esse final de semana, eu retornei para minha casa que ficava no centro da cidade, onde eu trabalhava. É claro, eu fiquei preocupado com os meus pais. Eu os avisei para não dar bobeira de não sair ninguém para o quintal na parte da noite. E não esquecer de fechar todas as portas e janelas, pois essa criatura pode encanar de atacar a casa. Mas enfim, o fato é que como eu estava na cidade e mais tranquilo, eu comecei a pensar nesse lobisomem. E do nada veio um insight na minha mente. E que aquele cara que estava machucado no bar, com faixas nas pernas, e que ele já teria sido mordido outras vezes na mesma semana por alguns cães, eu acho que para mim, com toda essa ligação, ele era quem virava essa criatura. E depois de algumas semanas, eu voltei para visitar o meu pai no seu sítio. E ele disse que essa tal fera não voltou mais. E ninguém também falou sobre esse assunto, se viram ou não o lobisomem. Portanto, quando eu fui no bar beber com os meus conhecidos, eu fiquei sabendo que o cara que foi mordido pelos cães
Ele tinha sumido do nosso bairro há algum tempo e ninguém mais ouviu. E também um pessoal começou a desconfiar desse homem, que era ele quem matou alguns cães na vila durante as madrugadas. Eu só fiquei ouvindo isso, mas eu evitei de ficar falando do lobisomem, para não ser tirado como ridículo ou louco. Mas que eu acho até hoje que aquele cara é que virava essa fera maldita que apareceu no meu sítio. Mas enfim, o que vocês acham? Que o cara que era mordido pelos cães é que virava essa criatura? Fica essa pergunta.